Você pode ter 10 coisas positivas acontecendo em sua vida e continuar se concentrando numa única coisa negativa para estar pronto se porventura essa coisa acontecer novamente. É possível que a nossa reação a um evento seja mais importante do que o próprio evento em si. Nem todos reagem da mesma maneira às diferentes provações da vida. Algumas pessoas se recuperam rapidamente, enquanto outras permanecem feridas, afetadas ou mesmo traumatizadas. Para tentar colocar palavras em diagramas que não são necessariamente fáceis de serem analisados, eu proponho a vocês uma entrevista, mais uma entrevista do Dr. Joy Dispenza. O seu discurso brilhante ajudará você a entender melhor a natureza de algumas memórias dolorosas e a compreender as chaves essenciais para seguir em frente em um caminho de resiliência. Neste vídeo, eu previ um pequeno parêntese, muito simples, onde eu colocarei algumas observações para que todos possam entender a fisiologia do estresse. E eu darei a vocês algumas chaves práticas para que vocês possam aplicar o que aprendeu. Bom, eu vou deixar vocês agora com o Dr. Joy Dispenza e nós nos encontraremos novamente em alguns instantes para que eu possa lhes passar um pouco mais de detalhes. Até daqui a pouquinho. Quanto mais forte for uma emoção que sentimos vinda de um evento externo em nossas vidas, mais nós nos sentimos afetados internamente em resposta a essa situação externa. Quanto mais prestamos atenção na causa, mais o cérebro se concentra nessa causa. Ele congela um momento e uma imagem e depois faz uma foto dessa imagem. Isso é o que chamamos de memória. Portanto, quanto maior a intensidade emocional, mais medo você tem, mais você se sente mal e mais você fica chocado ou com raiva. Quanto mais prestamos atenção na causa, mais nós criamos uma memória de longo prazo. O desafio está no fato de que toda vez que nós pensamos nesse trauma, nós reproduzimos os mesmos agentes químicos em nosso corpo e em nosso cérebro, como se o evento estivesse acontecendo de novo. Portanto, algumas pessoas, depois de viverem um evento como este, elas podem revivê-lo centenas de vezes por dia. E o mais louco é que ela ativa os genes da sobrevivência. E quando você está no modo de sobrevivência, o que você quer é garantir que isso nunca aconteça novamente. Então, o que você começa a fazer conscientemente é começar a prever o que faria se o evento acontecesse novamente. E você passa a selecionar o pior cenário em sua mente. E aí você pensa, se isso acontecer, ou se aquilo acontecer, a minha reação será mais criativa. E toda vez que você faz isso, você ainda experimenta a emoção de um futuro baseado na dor do seu passado, baseado no medo do seu passado, baseado na ansiedade do seu passado e baseado na depressão do seu passado. Então, a pessoa condiciona seu corpo e seu cérebro a ficar no passado e, ao mesmo tempo, impõe a si mesma o sofrimento do pior cenário que poderia viver. Porque o modo de sobrevivência diz que, se você estiver preparado para o pior, você terá mais chance de sobreviver. Você pode ter 10 coisas positivas acontecendo em sua vida e continuar se concentrando numa única coisa negativa para estar pronto se porventura essa coisa acontecer novamente. As pessoas passam a maior parte do tempo inconscientemente procurando o que pode dar errado ou o que pode acontecer de pior. Elas permanecem em guarda e esse é um processo inconsciente. E esse processo inconsciente nos mantém em estados de estresse. Então, a primeira coisa a entender quando falamos em estresse é que, por natureza, qualquer organismo está constantemente sujeito a agentes estressores. E, portanto, este organismo está todo o tempo em estado de adaptação. Nosso corpo está constantemente se adaptando ao seu ambiente externo. Isso significa que, se existe adaptação, existe agentes estressores. Se existem agentes estressores, existe o estresse. Então, por definição,
Estamos sempre em um estado de estresse. Vocês estão me seguindo? E a maneira como a palavra estresse é usada está realmente errada do ponto de vista popular. Uma vez que o estresse realmente determina uma resposta adaptativa, uma relação entre a nossa biologia interior e o mundo exterior, e o nosso mundo exterior. Uma relação que é permanente. Mas quando falamos popularmente de estresse, na verdade estamos falando de uma adaptação muito específica, chamada de luta ou fuga, que determina, na verdade, um estresse negativo. Só que existem os estresse positivo também. Mas aqui, hoje, neste vídeo, nós vamos falar sobre essa adaptação negativa, que é considerada de forma geral como sendo o estresse popularmente conhecido por todos nós. Mas que do ponto de vista técnico, como eu acabei de falar, de lhe explicar, não é realmente o estresse do ponto de vista de adaptação. Em caso de estresse, o hipotálamo, no centro do cérebro, envia um sinal nervoso para as glândulas suprarrenais, que estão localizadas logo acima dos rins. Essas glândulas liberam o hormônio do estresse, a adrenalina, que estimula o corpo e desencadeia uma reação rápida. Aumento da frequência cardíaca, aceleração da respiração, aumento da pressão arterial, etc. E isso nós já vimos em vídeos precedentes aqui no canal. Então, o hipotálamo e a hipófise liberam sucessivamente outros hormônios. Isso resulta na secreção de cortisol pela região periférica das adrenais. Essa liberação de hormônios no corpo não acontece sem consequências para o cérebro. Isso é muito importante que vocês entendam isso. Sabemos que algumas funções cognitivas são modificadas em caso de estresse, como, por exemplo, um pouco de estresse promove a memorização, mas muito estresse diminui essa habilidade. Os sentidos ficam mais aguçados, o estado desperto mais aprimorado, sendo que as habilidades de raciocínio ficam completamente alteradas. Porque as moléculas produzidas no estado de estresse fortalecem ou enfraquecem certas conexões neurais. E o que devemos entender é que na origem de toda essa reação biológica está a nossa percepção emocional. E o problema não é tanto viver a situação de estresse. Não é esse o problema. O problema é prolongar esse estresse ao longo do tempo. E a maioria das pessoas que sofreram traumas e sofrem por conta de memórias dolorosas tende a manter o efeito do estresse por um longo período de tempo, o que faz com que o cérebro dessas pessoas fique em um estado de ondas cerebrais muito altas. Veja o que o Dr. Joe Dispenza diz a respeito disso. Quando suas ondas cerebrais estão altas, você escaneia seu ambiente externo em busca de qualquer coisa que possa estar fora de controle. E você está fazendo isso porque seu cérebro está em um estado de sobrevivência e de estresse. O cérebro está em um estado de alerta máximo. As ondas cerebrais estão em estado de beta alto. Você fica excessivamente atento, você fica super alerta, você se torna muito vigilante sobre qualquer coisa que possa parecer anormal ou incomum. No momento em que você detectar essa coisa, é esse pensamento que abrirá as portas para o condicionamento que você acabou de criar. É um processo inconsciente. Não é tão diferente de tocar um sino e ver um cachorro salivar. O estímulo provoca o condicionamento autônomo, automático, químico e fisiológico no corpo do indivíduo. E essa pessoa, do ponto de vista biológico, retorna a esse evento. Ela se comporta sempre da mesma forma, porque está condicionada pelo modo de sobrevivência. Você está congelado, você está preso. E desde aquele momento, você parou de evoluir. Isso significa que se você não conseguir superar essa emoção, não será capaz de criar nada de novo. Porque a emoção te guarda no passado. Ela está lá. É uma conclusão precipitada. Você se coloca em uma caixa. O que sabemos hoje, graças às imagens cerebrais, é que falar sobre o trauma pode ajudar a reduzir a intensidade das emoções.
mas não muda tanto o corpo e o cérebro. Você pode falar sobre o evento, você pode até observar uma melhora, mas no fundo de você, se você não fizer uma mudança fundamental, você não vai a lugar nenhum. Sabemos também que quando uma pessoa está em um ambiente que lhe parece tão familiar quanto o ambiente do evento vivenciado, mesmo a menor extensão com a qual você poderia associar o evento, um gatilho muito pequeno, essa pessoa continuará se sentindo consumida pela mesma emoção. Então, o problema não é só o cérebro. O problema é que também a emoção está no corpo, porque é a emoção que inconscientemente condiciona o corpo no passado. Nós somos apenas 5% consciente e 95% vem do nosso subconsciente. Então, o evento se torna um programa distinto que está ancorado muito profundamente dentro da pessoa. Nós perdemos o interesse por tudo que não está relacionado com a emoção vivida. Na verdade, nenhuma emoção nova que não seja igual a essa emoção pode entrar em nosso sistema nervoso, porque ela é irrelevante. Nós estamos num modo de sobrevivência, e a sobrevivência diz: esteja preparado para o que quer que possa acontecer, esteja pronto para o pior. Não se deixe enganar desta vez. E reações muito primitivas são sistematicamente observadas em nós. Excelentes pesquisas têm sido feitas sobre diferentes técnicas psicológicas, técnicas energéticas, tais como o EMDR, que significa dessensibilização e reprocessamento através de movimentos oculares. Nós vimos os scanners cerebrais. As pessoas começam a vivenciar o evento novamente e a emoção começa a perder intensidade. E a memória sem a carga emocional é sabedoria. Neste momento, você está livre do seu passado, mas não é a mente consciente que está envolvida. O tratamento EMDR produz um efeito semelhante ao sono profundo. Isso possibilita organizar as memórias de forma diferente. As pessoas que sofreram trauma, às vezes não sonham nada, ou elas têm sempre os mesmos sonhos. A EFT, que é a técnica de liberdade emocional, toca no corpo associando a certas emoções, como uma espécie de acupuntura psicológica, que tem o efeito de libertar o corpo de certas energias e reduz significativamente os níveis de cortisol. Na meditação, muitas vezes você pode dar instruções aos participantes para se projetarem em um ambiente no qual eles se sintam seguros o suficiente. Portanto, para mim, o ponto-chave nunca é o evento. O evento é um acessório. O ponto-chave é a emoção em si. Então, quando você começa a diminuir a intensidade dessa emoção, você ensina essas pessoas a assumir o controle do espaço que seu programa inconsciente existe. Você ensina essas pessoas a influenciar suas ondas cerebrais e a estabelecer mudanças significativas. Quando as pessoas começam a produzir mudanças no subconsciente, elas ficam menos na reação. Você ensina a elas como encontrar o momento presente. Com o tempo, você as ensina a gerenciar sua atenção e gerenciar sua energia. É como treinar um animal que tem péssimas maneiras. Seus corpos foram condicionados a se comportar como um animal selvagem, guiado por seu instinto de sobrevivência. Mas quando você trabalha nisso, você pode acalmá-lo. Aí você quebra o condicionamento. Você diz a seu corpo que ele não é mais a mente, que você é a mente. É neste ponto que Davi confronta Golias. Na primeira vez, é preciso muita energia e esforço. Mas se você continuar treinando, você verá mudanças acontecerem. Temos tantos scanners cerebrais de pessoas em tratamento para depressão e ansiedade. Pois você não pode ficar ansioso no momento presente. Você não pode se sentir deprimido se estiver no momento presente. Pois quando você está no momento presente, você não está pensando no futuro, nem no passado. Você começa a administrar esse mundo no interior do corpo que retém essa emoção. E quando finalmente o corpo se cansa, da mesma forma que treinamos o animal para sentar, se você continuar a trabalhar treinando o seu corpo, pedir para o seu corpo se sentar, então mais cedo ou mais tarde, o seu corpo acabará por se submeter à mente. E quando isso acontece, BAM! Há uma liberação de energia muito grande e você nunca esquecerá. Agora, eu proponho compartilhar com vocês algumas abordagens diferentes para conseguir cultivar um espaço de calma dentro de si. Porque
É ótimo assistir a vídeos o dia todo, assistir um monte de vídeo. Mas se você conseguir entender alguns elementos práticos, então você será capaz de treiná-los com mais eficácia. E treinando, você criará mudanças em sua vida. E é isso que eu quero. Eu acho que isso é mais interessante do que se alimentar constantemente de conhecimentos não adquiridos, não experimentados. Então, a primeira abordagem, vocês que acompanham o canal já conhecem, é a prática da meditação. Nós treinamos nossa atenção para focar em um único objeto durante a meditação. E aos poucos nós conseguimos nos libertar da influência de elementos externos. Vocês já sabem disso. Nós também conseguimos inibir o neocórtex, ou seja, a caixa de ferramentas que captura o conjunto de informações sensoriais, de dados materiais dessa dimensão dos 5 sentidos. Nós conseguimos também nos libertar da noção de personalidade, da sensação do ego, e aos poucos perdemos os conceitos de tempo e de espaço, para vivenciar algumas vezes experiências profundas, quase como as experiências místicas. Mas existe uma outra abordagem que também é muito interessante, que é a prática do relaxamento, e que é diferente da meditação. Veja bem, no relaxamento, o mais interessante é o uso de ferramentas para influenciar nosso estado de consciência. A primeira dessas ferramentas, eu já falei com vocês sobre ela, é a respiração. Alguns de vocês sabem, pelo menos aqueles que acompanham o canal, que o fato de desacelerar a respiração tem como efeito requerer o sistema nervoso autônomo parasimpático e, portanto, acalmar o corpo. E a respiração também é uma ferramenta-chave para criar um efeito de coerência. A segunda abordagem é o uso do som. Sim, o som. Nós sabemos agora que certos sons têm um efeito de sincronização cerebral. Isso significa que alguns sons conseguem induzir a atividade do cérebro para a calma. Sabemos, por exemplo, que alguns sons da natureza, que certas frequências ou certas ondas, como os sons das tigelas de canto do Himalaia, podem levar nosso corpo a estados profundos de calma, ou mesmo estados de transe. Sim, uma espécie de transe cerebral ocorre dentro de nós. Há uma última ferramenta muito poderosa que a maioria das pessoas não está ciente, que não é falado muito. É o poder dos aromas. Sim. Quando olhamos para o cérebro, nós vemos que a informação olfativa passa pela amígdala e depois é transmitida para o lobo orbitofrontal, que decide se aprecia o cheiro ou não. E é o único sentido que passa pela amígdala. E a amígdala é o centro emocional, é a área do cérebro que produz emoções. Portanto, há uma ligação muito estreita entre nossa capacidade de sentir um cheiro e nossa capacidade de sentir uma emoção. Isso apoia muito o trabalho do Dr. Bach, que era um homeopata londrino, que havia estudado muito seriamente a influência do cheiro das flores em nossos estados emocionais. Então, não negligencie os cheiros, porque eles estão profundamente ligados à sua relação consigo mesmo e com os outros. O neocórtex, responsável pelo processamento de informações sensoriais, envia uma quantidade muito grande de mensagens ao longo de nossas vidas. Ele é, de certa forma, a caixa de ferramenta que nos permite interpretar todos os dados do mundo material, desse mundo dos 5 sentidos. Mas entre todas as abordagens,
É a meditação que nos permite ir além das percepções sensoriais, além desta caixa de ferramentas. E se praticarmos a meditação corretamente, o ritmo das ondas cerebrais diminui, bem como outras funções biológicas, tais como a respiração e os batimentos cardíacos. E esse estado de coerência abre uma porta para um espaço interno de frequência e energia. É dentro desse espaço que, enquanto nosso cérebro analítico é desativado, é dentro desse espaço que nós desenvolvemos um estado de observação profunda, que permite à mente tomar consciência das dimensões sutis da existência. E é nesse estado interior que podemos perceber o que realmente somos, ou seja, pura consciência. E também permitir a difusão de energia em todo o nosso corpo. E assim produzir uma espécie de atualização biológica que se materializa através de trocas elétricas por todo o corpo. Essa atualização biológica também é consciência. Isso é muito importante. E ela nos permite passar por momentos profundos de êxtase, de felicidade e de gratidão. Esta não é uma percepção trivial. É muito importante que vocês entendam isso. É uma poderosa experiência sensorial interior. É isso que ela é. E essa experiência produz um estado de ser que poderia ser descrito como mais alinhado ou mais consciente, mais equilibrado. E quanto mais consciência colocamos em nossas vidas, mais facilmente nós nos libertamos do nosso sofrimento. Mais facilmente nós nos libertamos de nossas feridas. E mais facilmente nós nos libertamos de nossas lembranças dolorosas. E mais facilmente nós poderemos seguir em frente em nossa caminhada por essa dimensão dos 5 sentidos. Tá bom? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.